Bom, amigos, novamente, bom dia, né? Vamos retomar aqui a história dos instrumentos que tem a sua origem ligadas ao nosso instrumento, o trompete, né? No dia de ontem nós falamos a respeito do clarinete, né? Sobre todas as implicações que surge o clarinete. Ele surge na necessidade de ter um trompete mais afinado, né? Que ele passa a ser aceito na orquestra. Agora nós vamos falar de um outro instrumento que, assim como o clarinete, ele passa a estar ligado com o trompete duas vezes, né? Durante dois períodos. O período mais controverso, que no caso é a flauta, né? É o período da antiguidade, os hominídeos, né? A flauta, assim como o trompete, é impossível determinar a sua idade, o seu uso primeiro, né? É quase como determinar o uso do fogo. São entre os primeiros formas de expressão artísticas, como pinturas da caverna. Alguns discutem que nem eram homens sapiens que foram os primeiros. Talvez tenha sido o homem de Neandertal, os que acreditam na evolução, obviamente. De maneira que esse instrumento ele surge assim como o trompete nessa mesma época, né? E é até difícil, de certa forma, determinar o que é trompete e o que é flauta nessa época. Porque você tem um cano, um chifre, à medida que você assopra nesse chifre, ele é considerado trombeta, trompete, anúncio. A partir do momento que você tem furos nesse chifre, você considera já flauta. Então, são sutilezas que vai determinar a diferença de um e de outro. Aqui nos pampas mesmo, nós temos o bambu, né? Que é ser assoprado, ele é considerado flauta. Ao ser colocado na concha para ressoar, ele é considerado trompete. Ou crânio humano, conforme nós vimos. Então, eles praticamente a origem desse instrumento é a mesma, né? Existem, obviamente, diferenças, né? No que é considerado flauta e no que é considerado trompete. A flauta, principalmente nesse período, ela surge muito mais como um apito. É diferente da aplicação do trompete. É apito que servia tanto para imitar os passarinhos, né? É uma forma de imitar os passarinhos, como a comunicação. Só que essa comunicação é aquela comunicação sucinta, através de estratégia. Por exemplo, vai dois guerreiros que vão caçar, né? E tem animal ali, e eles estão em lados opostos, cercando esse animal para poder feri-lo com lança e etc. E eles precisam manter uma comunicação, mas essa comunicação ela não pode ser exagerada, senão o animal perceberá e fugirá. Então eles se comunicavam através de apitos, era emboscada, né? Então o trompete é infantaria, militarismo. A flauta emboscada, comunicação sutil, né? Nesta época nós podemos determinar dessa forma. Logicamente que a representação da flauta ela vai ser mais presente em algumas culturas do que outras, né? Nós fomos ver aqui no Pampas, na Mesoamérica, a presença da flauta ela é massiva, né? Conforme nós falamos do trompete, uma ou outra cultura que utiliza através da concha, isso, aquilo. Não, aqui a flauta ela é parte integral dos ritos, ela está presente com abundância, tanto é que surge dali a flauta pan, surgem várias versões da flauta, né? Nós podemos encontrar também nos Alpes Suádicos, que é na Alemanha, né? Ela ali aparece através do osso da tíbia, né? Então, onde você tem a apresentação desse tipo de osso, ele é considerado a flauta. Se você tem o osso fêmur, ele é considerado trompete, a partir do momento que ele é furado no meio para ser oco, né? Então, é umas características muito muito ínfima, né, entre a diferença da flauta e do trompete. São quase o mesmo instrumento. Eles têm nuances que diferenciam uma coisa da outra, né? Pulando agora para o período grego, na arte dionisiástica, né,
eram dois instrumentos que caracterizavam aquele período, que era a flauta e a lira. E elas tinham uma correlação entre o humano e o divino, entre o sagrado e o profano, né? Esse dualismo que está sempre presente em tudo, né? Mortal e imortal, né? Jesus tinha a parte humana, a parte divina, assim por diante. Nesta arte dionisiática, quando se toca a flauta, ela é o elemento humano e a lira é o elemento divino, né? Então, que poderia ser também a cítara, né? Que são instrumentos muito semelhantes. A lira ou a cítara, que é instrumento de corda, né? São instrumentos antigos de corda. E a flauta, ela é ligada ao vento, à aventura humana, ao mito de Ícaros voando, né? Então, ela tem uma conotação muito que ela é representada, inclusive, por Sócrates, né? Quando ele define a flauta e a lira, ele fala que prefere a flauta, ele prefere o elemento humano, ele prefere a estridência da aventura, né? Então, é uma coisa muito mais o ser que ruma à sua descoberta dos seus limites, né? Então, há uma linha que representa o que também já vai ligar ela ao trompete, que é aquele mito que nós falamos há muito tempo atrás, aqui não sei se vocês lembram, a respeito do Orfeu e Eurídice, que essa é apresentada na música clássica como a definição, como a importância do trompete, né? Ele quase é arrancado da orquestra nessa época, ele fica por causa dessa música, que era a única música que ele conseguia dar o tom triunfalista que era tão necessário. Há elementos que apontam para que nessa época, nos teatros gregos, onde haviam representações dessa história, quem tocava era a flauta, que era um elemento humano, né? Então é uma conversa entre a flauta e a lira, porque ele desce ao submundo para pegar sua esposa, nós já contamos essa história, e onde há a representação de um e de outro, é a conversa entre a flauta e a lira, que são os dois instrumentos que representam um ao outro, né? Avançando mais, em 1832, existia um cara chamado Theobald Born. Esse Theobald Born, que ele começa a trabalhar na flauta entre 1821 a 1831. Esse cara aí, ele é empresário, ele é compositor, e ele via limitações na flauta. E limitações de afinação, algo muito semelhante ao que também acontecia em relação ao trompete. Só que o trompete era uma coisa unânime, né? Todo mundo reclamava. Quem não era trompetista já sabia. Os demais instrumentos reclamavam do trompete. Até porque quando o trompete entra, a orquestra ele entra com altissonância, né? A orquestra barroca é muito mais até baixa em termos de afinação, né? Isso acontece até hoje. Violinista reclama e assim por diante. Que acontece nessa época aí? Quando ele começa a divulgar o seu instrumento, ele começa a divulgar a flauta. Porque ele é um cara conhecido, ele tem recursos financeiros, ele escreve peças para a flauta que ele mesmo modifica. E a flauta transversal, ela já existia, ela já vem sendo usada desde 1400. Só que ele evolui a flauta, né? Só que ele evolui e ao mesmo tempo divulga. É isso que acontece, né? É como se pegasse a bola o dono da bola, né? Ele pegou a bola de baixo e falou: não, é assim que vai ser. A direção é essa agora. E ele determina praticamente a flauta, né? E as implementações que ele vai utilizando, né? São muitas. Por exemplo, nós temos aí a extensão que já foi inventada por Leonardo da Vinci, que nós falamos ontem, que o Leonardo da Vinci utiliza duas implementações da flauta. A flauta dupla, que é aquela flauta doce, que ela é um formato de Y, você toca com as duas mãos, uma mão em cada flauta, né? Que ela sai de um bocal e vira duas, ela é um formato de Y. E a extensão da flauta, que é utilizada em todos os instrumentos, sax, clarinete, flauta, e oboé, fagote, assim por diante. Que é você apertar aqui um sistema de mola e chave fecha a chave lá embaixo onde o seu dedo não alcança. Então ele começa a implementar esses elementos na flauta, faz ela de metal e ela passa a ser a flauta transversal da maneira com que nós conhecemos hoje. Mas nós vamos ver uma coincidência de datas.
é na mesma época que o trompete modifica também. É na mesma época que entra os pistos para o trompete. Então é uma época, surgem praticamente nesta época de 1800, final de 1700, até metade de 1800, é a época onde surgem os instrumentos, praticamente quase todas as variáveis que nós conhecemos. E um é influenciado pelo outro. Então existia o trompete de chave, ele não deu certo. Nós vemos aqui que o clarinete substitui ele. Então o clarinete, ele de madeira, se mostra ser mais afinado do que o trompete de metal, né? E o trompete, ele é deixado de lado, ele sai da orquestra, esse trompete de chave. A flauta faz o caminho inverso, ela era de madeira e ela passa a ser de metal. É exatamente ao contrário do que acontece aí com o trompete, né? Pode-se dizer que o trompete de madeira é o clarinete, que ele entra, e a flauta deixa de ser madeira e passa a ser a flauta transversal, que ela já entra como instrumento moderno, que é os instrumentos antigos. Então existe até hoje flauta transversal, ou elementos de flauta que não é transversal, que é tocado na música quando ela é representação barroca, que é onde vira a chave desse período, né? Onde os instrumentos eles passam a ser afinados, né? Em 443 mais ou menos. Nesta época aí eles estão a 440. Então são um instrumento antigo, né? E Theodor Born, que nós falamos ontem, ele determina um sistema para a flauta, da escala da flauta. O sistema da escala da flauta, que é adotado pelo clarinete e vai ser adotado depois pelo sax, que é exatamente a mesma escala. O sax não muda e absolutamente nada da flauta, né? É a mesma coisa, com intenção. Ele foi feito baseado na flauta. E o sax também nasce da madeira. E sax é o que nós iremos falar amanhã. Então a flauta ela entra como a versão fracassada do trompete. O trompete não deu certo, de chave, esse Theodor Born percebe aí uma oportunidade de testar com seus recursos, ele testa e ele coloca a flauta no meio da orquestra. Exatamente no hiato do trompete. Então, não é absurdo dizer, né, porque a flauta nesta época ela já estava deixando de ser usada, que a busca do trompete ideal abriu oportunidade para a entrada da orquestra do clarinete e da flauta. Se o trompete ele viesse do Império com os pistos, provavelmente esses instrumentos eles não existiriam, ou demorariam para entrar na orquestra, né? Então o fato do trompete vir e o tempo que ele demora a evoluir, outros instrumentos evoluem e acabam tomando o seu lugar de certa forma. E acabam tomando, logicamente, que aí não acontece exatamente o que acontece no trompete. A flauta ela não pega as peças do trompete como afinação, só em caso de arranjo. Nesta época, inclusive, é colocado clarim, que foi a época que nós falamos na história do trompete, que clarim nesta época não significava mais o trompete. Nesta época de 1850, 1800, até o quase 1900, clarim não significava mais o trompete. Significava instrumento agudo, conforme nós falamos. Qualquer instrumento que pegar afinado, você coloca aí. Nesta época, a orquestra clássica ela não tinha esse rigor que nós temos hoje. Era comum improvisações, era comum mudanças, né? Era comum. Hoje não, nós temos um rigor. Naquela época as pessoas aplaudiam no meio, vaiavam, comentavam, toque mais alto no meio da plateia. Então era o show de futebol deles. É como se o futebol deixasse de ser o nosso meio de vida, né? O nosso elemento, e ele fosse aplicado daqui a alguns séculos, com pessoas assistindo com terno e paletó, né? Seria uma coisa muito diferente. Então quem assistia a orquestra clássica hoje, ficaria deslocado, não entenderia, porque a orquestra clássica era um espetáculo público, as pessoas se divertiam, né? E assim por diante. Hoje não, é um elemento totalmente, né, estático e assim por diante. Então, beleza? Então, conforme nós falamos, né, amanhã nós vamos falar
sobre o sax, que é uma das injustiças maiores da orquestra que aconteceu aí, né? E ele acontece justamente por causa desses dois instrumentos, justamente por causa dessas duas pessoas que criaram, família Denver e esse que inventou, que esses dois empresários, eles impedem a entrada do sax na orquestra. Beleza? Então é isso aí. Até amanhã.